Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa tutoria de hoje. Estamos aqui hoje, eu, tutora do curso, professora Edna, a professora Mayra Tudo bom, e o pessoal? Boa coordenador, o tarde. professor Guilherme, Olá pessoal, tudo bem? para a gente falar um pouquinho do PL, do projeto de assessoria de imprensa. Então, hoje é destinado para esses, como a gente colocou lá na postagem, para os alunos que estão fazendo esse PL, tá? Alguns acabam assistindo até para tirar dúvida, mas as informações vão ser exclusivamente referente a esse PL, a quem está realizando lá o PL de assessoria de imprensa, tá? Então, mandem as dúvidas ali pelo bate-papo, se quiserem falar sobre o tema, alguma coisa, hoje é o momento de vocês fazerem essa interação mesmo, né? Tirar a dúvida para vocês continuarem a construção do PL. Então, pessoal, boa tarde, tudo bom? Sejam bem-vindos e bem-vindas. A gente vai repassar para vocês, né, a organização da estrutura do PL, o que vocês precisam produzir, né, o projeto de assessoria de imprensa. Lembrando que nos nossos PLs, o projeto laboratorial, eles são pensados como atividade prática das disciplinas, né? A gente diz que é a hora que vocês colocam a mão na massa e vão realmente produzir algo relacionado às disciplinas que vocês estão estudando. Então, a gente está trabalhando agora nesse módulo com as disciplinas de assessoria de imprensa, comunicação organizacional, gestão de negócio em jornalismo e economia em jornalismo. O PL, ele vai, né, relacionar o conteúdo das 4 disciplinas em 2 fases, né? Então, na primeira fase é o release e na segunda fase é o plano de assessoria, tá? Então, a gente vai repassar para vocês quais são essas etapas, o que vocês precisam pensar nessa produção, a escolha de quem vai ser o assessorado, né? Lembrando que esses conteúdos nós temos a estrutura do PL na disciplina, então no Univirtus vocês entram na disciplina do PL, tem lá esse material, né, que é esse aqui que eu estou usando de base, que é o PDF, né, do projeto de assessoria de imprensa. Então, esse material vocês vão acessar na disciplina do PL, né, na sala do PL. Ali tem todos os modelos, todas as orientações, ficam os links também, né, de vídeo, enfim. E vocês têm os conteúdos das disciplinas, né? Então, muitas vezes o aluno sente falta, assim, tá, mas como que eu faço? Por onde que eu começo? A gente tem o passo a passo aqui, na estrutura desse documento, mas também tem os conteúdos que vocês vão acessar a partir das disciplinas, né? Então, tem que olhar, né, ler o conteúdo das rotas, assistir os vídeos das rotas das aulas, das disciplinas, porque é ali que vocês têm o operacional, né? Então, como faz um projeto de assessoria, o que é um release, tudo isso está previsto na estrutura das disciplinas, né? Então, o PL vai amarrar a atividade aí a partir desse conteúdo, né? Às vezes os alunos ficam meio perdidos, assim, em como fazer e esquecem de que esse trabalho é um trabalho das disciplinas, né? Então, tem que prestar atenção aí e consultar esse material também. Tá, Guilherme? Então, eu só queria reforçar, pessoal, nós estamos transmitindo essa tutoria interativa pelo Instagram, o Uninter Jornalismo, né? Esse é o nosso endereço, né, Edna? E além desse endereço do Instagram, a gente também está fazendo transmissão via rádio web. Então, se vocês quiserem conferir pela rádio web, só que daí é só áudio, obviamente, né? É só digitar lá uninter.com/rádio web. Dá uma conferida lá, clica no playzinho. É bem simples lá a ferramenta, tá? Essa tela aqui, ó, vocês conseguem, não sei se vocês vão conseguir enxergar aí. Tá Talvez não dê para brilhando enxergar, ali. tá? Mas é bem simples. Clica no playerzinho, vocês conseguem ouvir também com qualidade, uma qualidade bem boa também, tá? E aí estamos aqui para tirar dúvidas também, ajudar, enfim. A ideia é fazer um bate-papo mesmo e ajudar a esclarecer as dúvidas na medida do possível, né? O projeto de assessoria de imprensa, que é um dos projetos voltados para uma área um pouco diferente, né? A gente está acostumado a fazer produção para redação, um jornalismo mais tradicional, digamos. A assessoria de imprensa é uma área que vai trabalhar já numa outra perspectiva da profissão, num caráter mais promocional, mais institucional também, né? E o projeto ele vem justamente para fazer vocês botarem em prática justamente estes conhecimentos da área de assessoria, juntando lá os conhecimentos de assessoria de comunicação organizacional, enfim, da área mais voltada para negócios, né? Eu acho que dá para começar, de repente, falando um pouquinho que eles têm bastante dúvida com relação a isso. Quem que eles podem ou quem não pode assessorar, assim. Eles podem assessorar qualquer pessoa, uma empresa,
Teve um aluno que perguntou se ele, dentro de uma empresa, ele assessora o gerente ou ele assessora a empresa como um todo. Então, acho que eles têm esse tipo de dúvida justamente porque os outros trabalhos são voltados para a redação, como você falou. Uhum. Conforme está descrito lá no nosso projeto do PL, né, pessoal, o assessorado, ele pode ser qualquer organização, né, desde que seja uma organização, pode ser uma organização sem fins lucrativos, pode ser uma empresa, pode ser uma instituição pública, né, privada, enfim, quem define isso são vocês. O ideal é buscar uma organização que não tenha já assessoria, porque daí significa que você tem ali todo um espaço para trabalhar, para produzir, para propor coisas, né, para assessoria, né? Porque a ideia é que vocês desenvolvam um projeto de assessoria e uma ação de assessoria, algo voltado também para ser publicado, né? Que pode ser publicado depois, pode ser utilizado, aproveitado por essa organização. No futuro, claro que esse é um grande objetivo, é que vocês produzam trabalhos, materiais voltados para essa organização, ela perceba que isso é algo importante para a organização e futuramente contrate seu serviço, seu trabalho. Né? É abrir campo de atuação profissional também para os nossos alunos. Esse é um dos objetivos desse PL. É o que a gente fala bastante, né, da questão da produção de portfólio. Então, é a primeira atividade que vocês vão fazer relacionados a essa, né, forma de assessoria, essa forma de produção jornalística, né, que é diferente das outras feitas nas redações, enfim, e pensar que vocês têm um material, então, não apenas para esse assessorado, seja uma instituição ou uma pessoa, mas também para mostrar depois, né, olha, eu já trabalhei, já produzi assim, já fiz um projeto de assessoria, né? Tenho experiência em fazer isso, já tive uma produção, não apenas na contratação desse assessorado que vocês estão fazendo agora, porque é um trabalho acadêmico, né? Mas pensar também na possibilidade, né, de trabalhar profissionalmente nessa área, né? É também uma possibilidade de trabalho. Então, a gente tem, além das instituições, né, que podem ser instituições civis, religiosas, a gente está pensando em pessoa jurídica, né? Está ali, inclusive, determinado, você vai usar o CNPJ dessa instituição. Então, ela é uma pessoa jurídica, né? Uma instituição. Ou pessoas físicas. Aí tem que ser personalidades, né? Tem que ser pessoas que tenham algum tipo de conhecimento, relevância, enfim, né? Uma entrada social aí que demande esse trabalho de assessoria, como políticos, atletas, artistas, aí tem que ver, né, na comunidade de vocês, onde vocês moram, quem seriam essas pessoas que têm proeminência social, né, que têm algum destaque social e que demandam aí, né, seria o caso de poder fazer uma assessoria. Então, ela pode ser tanto para pessoa jurídica quanto para pessoa física, né? Posso fazer para o meu parente? É sempre a dúvida, né? Porque a gente já sabe que os entrevistados, as fontes e os personagens que a gente usa nas matérias não pode ser familiar. Tipo a loja da mãe. Né? Pode fazer assessoria para alguém conhecido, Guilherme? Pode ter uma relação pessoal aí? Então, o ideal é que não. Por quê? Porque se você fizer um trabalho para um parente, para um tio, enfim, geralmente estão ali associadas questões, às vezes, mais emocionais, né? E a gente precisa ter um certo distanciamento deste cliente, porque ele é nosso cliente, no final das contas, né? Ele é nosso assessorado, para que você consiga fazer um trabalho mais impessoal, digamos, né? Mais distanciado e poder fazer uma análise mais crítica também daquela realidade para propor algo mais interessante. Então, o ideal é que não, né? Alguém fez uma pergunta, né? Fez, a Cris, ela perguntou se o trabalho pode ser para um projeto social e ou se pode ser um comércio, uma farmácia, que são locais que normalmente não têm esse tipo de trabalho, né, de assessoria. Pode, a questão vai ter demanda lá, por exemplo, uma farmácia. Qual é a demanda de comunicação de uma farmácia, de uma assessoria de imprensa para uma farmácia? Estou aqui pensando, não estou dizendo que tem ou que não tem, mas é uma questão para vocês se perguntarem, né? Vai ter demanda lá para um trabalho dentro de uma farmácia? Para uma ONG, certamente, porque inclusive Sim, eles têm muitas social. coisas... Exatamente. Projetos sociais, porque geralmente são pautas positivas que vão sair dali, né? E isso sempre chama a atenção da imprensa, então é um espaço que certamente sempre rende. Por exemplo, ONGs que trabalham com animais de estimação, com animais abandonados, que atendem pessoas carentes, que atendem idosos, que atendem crianças, enfim. Aí tem uma infinidade de possibilidades, né? Na cidade de vocês, certamente tem alguma organização que trabalha com projetos sociais, ou a própria prefeitura, às vezes um órgão institucional,
né? Uma secretaria. Uma secretaria, né? Um instituto relacionado, né? Algum poder público, Sim, alguma coisa assim, sim. né? Então, esse processo de definição do assessorado é fundamental e a gente lembra, né, que o seu assessorado tem que saber que está sendo assessorado por você, né? Então, tem que ter um acordo aí, né? Tem um termo de ciência do assessorado, não é algo fictício, né? Então eu vou fazer aqui uma assessoria para a prefeitura, mas sem entrar em contato com alguém da prefeitura que vai autorizar essa assessoria, né? Isso não pode ser feito. Até porque tem essa relação com o seu cliente, né? Com o seu assessorado, você vai precisar das informações, você vai precisar estabelecer um diagnóstico, né? Quais são as áreas de comunicação mais frágeis que demandam essa produção aí de informações, né? Então, a gente é fundamental essa parte do contato com o assessorado, né? Depois que você faz o contato, você vai para o diagnóstico, né? Qual é a imagem dessa instituição ou dessa pessoa, né? E como você pode trabalhar, né? Os canais de divulgação, já tem um site, uma fanpage, está nas redes sociais, tem espaço na mídia, né? Tem uma visão positiva, uma visão negativa, então você precisa de um diagnóstico, né? Tudo isso que eu estou falando, a gente tem os modelos lá na disciplina também, né? Para vocês acessar, mas como que eu faço o diagnóstico? E lembrando que também tem todas essas etapas aí nas próprias disciplinas que vocês estão cursando, né? E depois a ação da assessoria, né? Que é a pauta com base nessas informações que vocês obtiveram aí no diagnóstico e a redação do projeto de assessoria em 2 etapas. A primeira etapa, o release, né? E a segunda etapa, o projeto de assessoria em si, né? Então, essa até foi uma pergunta aqui que um aluno nosso trouxe, né, Edna? Isso. O Leandro, acho, né? Não sei se é Leandro, alguma coisa, só tá Leandro no começo ali, né? Só vê A gente nunca sabe o nome nick, exatamente. Né? Ele perguntou se vai ser em 2 partes, porque só tem um link para entrega. A partir de agora, dessa fase, né? É uma entrega só. Então, por mais que tenham todas essas etapas de produção que a professora está falando, a entrega é única. Vocês vão ter que cumprir todas essas etapas, cumprir todos, construir esses documentos, mas para entregar uma única vez, tá? Então, o link dos alunos que entraram, para os alunos que entraram no B fase 1, a postagem do documento, são sempre 14 semanas, você tem que contar que vai ser entregue quando vocês cumprirem as 4 disciplinas. Então, as 2 fases. Então, para quem entrou, começou a fazer o PL lá no B, fase 1, a entrega vai ser no começo de setembro. Para quem entrou no B, fase 2, que entrou agora, nessa semana, caso esteja assistindo, esteja com o PL vinculado também, a entrega é posterior, a entrega é só em outubro. Então, vocês sigam aquele link único mesmo. O calendário está lá na página do PL. Então, olha a data que é de entrega. Lá no link também tem a data de entrega. E aí, vocês vejam lá quando que vocês têm que entregar. Serão todos os documentos juntos. Uma única vez, vocês entregam todo o projeto. O PL, ele está organizado em 2 momentos, para facilitar esse trabalho de vocês, para que não fique tudo acumulado. Entendendo que vocês têm lá as 14 semanas para produzir o PL, o ideal é que você faça a primeira etapa ali que a gente orientou, né? Tem um calendário ali, né, Mayra? Sim, tem um cronograma, tem as etapas de produção cada semana, né? Cada semana. Para você se organizar e junto com as disciplinas que estão rodando, né? E com essas etapas de produção, para não ficar tudo para o final, porque a gente sabe, né? Que essa produção é difícil porque tem que entrar em contato com as pessoas, não é você sentar e escrever um texto, né? Esse texto parte desse contato, então isso tem que ter um prazo para poder fazer. Mas né? veja, são 2 trabalhos, né? Um é o projeto de assessoria, acompanhado junto com o projeto, você tem o release com aquelas especificações que foram solicitadas para vocês, que é uma imagem, enfim, a Mayra até pode ler para nós aqui. Então, veja, são 2 produtos que estão associados num só. Essa entrega, portanto, acontece uma única vez, vai acontecer lá. Quando é que é o prazo deles, Edna, que ficou? Quem entrou no B fase 1 é no início de setembro. Início de setembro. Acho que dia 2, 3 começa. Isso. Então, né, você tem a estrutura do release, que é o texto, né, com o título, gravata, o crédito, que é o seu nome e sobrenome, né? Os alunos sempre esquecem de colocar nos trabalhos, né, a gente sabe quem é o aluno porque postou com o nome, mas não vem no crédito, né? A estrutura do texto, 2 fotos e uma sonora, né?
Sonora, se contando... alguém tem dúvida do que é aquela entrevista que você faz em áudio, né? Isso. Então, você pode pegar com o teu celular mesmo, entrevista a pessoa ali com o celular, pega uma declaração dela, que vai ser a mesma declaração, um trecho que você vai acabar usando depois no texto, né? Que é o que a gente chama de aspas ali, que você vai colocar, né? E daí depois no projeto, né, mesma coisa, o título do trabalho, com o nome do assessorado, né, e daí os tópicos, a apresentação do projeto, as propostas a serem desenvolvidas, a justificativa das propostas e a descrição da proposta de release, né, então, release, ficha de diagnóstico, termo de ciência do assessorado, isso vocês têm que incluir, né, porque a gente precisa dessa comprovação aí da questão do aceite do assessorado, né? Mas os tópicos, então, de organização desse projeto de assessoria são a apresentação, as propostas, a justificativa das propostas e a descrição a partir do release. Isso, na página do PL, pessoal, tem um modelo lá, tá? Então, tem um template que você vai baixar, tanto para o release como para o projeto. Tem template, é só baixar, basicamente preencher os campos que estão sendo solicitados lá. Claro que não é só isso, porque vocês têm que fazer todo o levantamento de informações, enfim, né? Tem todo o trabalho que tem que ser feito de apuração dos dados aí. Tá. O Edson, que ele é do Polo de Vilhena, em Rondônia, ele mandou o nome para ficar mais fácil. Isso, pessoal, quando participarem, manda o nome e já manda o Polo também, né, Edna, para facilitar. Ele mandou ali que ele procurou agora apagou aqui, mas ele mandou que ele procurou na prefeitura. Que lá, apesar de ter esse setor de assessoria, não tem nenhum assessor atuando. Então, ele procurou na prefeitura da cidade dele para ele poder fazer esse trabalho, que daí é um espaço amplo mesmo para realizar o trabalho. Perfeito. Né? Tinha uma outra aluna que perguntou antes aqui, da prefeitura, acho que de Cerejeira, Rondônia, se eu não me engano. A mesma coisa, a prefeita, ou alguém lá, não lembro agora quem que ela cita, também não tinha assessoria. Então, perfeito. É justamente isso, né? Um político, um gestor, a própria prefeitura às vezes não tem o serviço, então por que não ir lá oferecer um trabalho como esse? Certamente eu imagino que vai ser bem recebido, né? Para fazer uma atividade como essa aí. Depois, quem sabe, vira emprego, né? A ideia é essa, né? A ideia é produzir um bom material, né? Que o seu assessorado perceba a importância dessa atividade de assessoria, né? Que traga algum resultado, enfim. E que abra essas portas aí para vocês também, né? Só queria lembrar que tá entrando bastante gente agora aqui, talvez não tenha pego o comecinho. A gente está transmitindo, pessoal, pelo Instagram, mas também pela rádio web da Uninter, tá? Então, se vocês quiserem dar uma conferida, até é bom, dê uma conferida lá e dê um feedback para nós, para ver como é que está indo a transmissão, se dá para ouvir bem. uninter.com/rádio web, tá? uninter.com/rádio web. Cliquem aí, acessem aí para nós, aí, deem um feedback para nós para ver se está dando para acompanhar bem, se o áudio está legal, enfim, para a gente ter essas... A ideia é ter essas duas opções, tá? Ter tanto o Instagram para fazer aqui a live e ter também a rádio web também ao vivo para vocês poderem ouvir. Às vezes alguém não tem o Instagram e tal, dá para acessar por lá também. Desculpe as interrupções. Não, a ideia é a gente também, né, possibilitar aí que vocês acompanhem. Então, pessoal, só voltando aqui, né, para quem entrou agora, a gente está apresentando não apenas a proposta, mas também essas etapas de produção, né? Então, são duas etapas, né? A primeira é o release e a segunda é o projeto de assessoria. Então, no passo a passo, né, você precisa primeiro entrar em contato com o assessorado, ter essa autorização, né, escolher quem vai ser essa pessoa que vai ser assessorada, né, depois fazer o diagnóstico, né, você vai ter que conversar com essa pessoa, né, ver quais são os objetivos dessa assessoria, para que ela serve, para que ela vai ser feita, para divulgar ações, para divulgar produtos, né, aí se for o caso de uma empresa, né, da atividade comercial, enfim, o que vai ser divulgado, qual é o público-alvo, para quem essa divulgação está sendo direcionada, você precisa conhecer também as características desse público para saber como se comunicar com ele, quais as possibilidades da visibilidade positiva ou negativa, né? Tem que tomar muito cuidado aí com esse processo para não gerar algo que seja negativo para a imagem do assessorado, né? Aí, conhecer os canais de comunicação que já existem, se existem esses canais, né? Quais são, o que já foi publicado na imprensa local, o que já foi divulgado sobre essa empresa ou sobre essa
sobre essa instituição, né? Ou sobre essa pessoa e o que pode ser desenvolvido, então, para melhorar o que já existe ou para criar algo que não existe, né? Do zero, assim. Não tem nenhuma atividade de assessoria, o que pode ser feito aí, né? Então, também tem a ficha padrão do diagnóstico lá nos nossos arquivos do PL, tá? Então Mayra, acho que para dar algumas ideias, né, do que pode virar um release do trabalho do projeto, vocês podem pegar, como a Mayra já disse aqui, um evento que está sendo promovido por essa organização, por essa instituição, pode ser um lançamento de um produto novo, pode ser uma informação relevante desta organização que, em alguma medida, contribui para a sociedade, tem um interesse público envolvido nisso, né? Então, você pode fazer um release especificamente sobre isso, mas lembre-se, o release é também uma notícia. Pense esse release de modo que ele possa interessar para a publicação de qualquer veículo de imprensa. Então, a gente tem que tomar um cuidado, às vezes, no release, para não ser uma coisa exclusivamente promocional e não ter nenhuma informação útil para a sociedade. Né? É útil para quem? É útil só daí para quem é o assessorado, mas aí não faz sentido publicar uma informação como essa. Então, o grande segredo na assessoria de imprensa, sobretudo na produção do release, é pensar com a cabeça do jornalista da redação. Que tipo de conteúdo, que tipo de informação, que tipo de notícia interessaria para este jornalista publicar. Pense com essa cabeça na hora de pensar o teu release, né? E aí, em cima disso, certamente vão começar a aparecer temas, assuntos que vão ser relevantes para você poder desenvolver o teu release. Tá, vamos ler aqui as participações. A Cris, ela falou que já foi pedido um projeto para continuar a assessoria do que ela está realizando. E ela achou legal porque demonstra a seriedade e a necessidade de atuação do assessor, como a gente tem aprendido, né, nas disciplinas ali. O Leandro, ele que tinha feito a pergunta, que eu falei que eu não sabia se era Leandro, se era só Leandro. Ele perguntou se vai ter outra tutoria ou aula interativa. A gente ainda deste PL, a gente vai ter uma aula interativa, uma segunda aula interativa, que vocês já tiveram uma, no dia 16 de agosto. E teremos outra tutoria interativa aqui também. Então, ainda terão mais 2 momentos para vocês poderem ainda tirar alguma dúvida que tenha ficado. E tem o link da tutoria também. Vocês podem mandar lá que eu respondo. A professora do PL, que é a professora Márcia, também responde. O professor Guilherme também ajuda. A gente vai orientando. Só lembrando que a aula interativa são aquelas aulas que acontecem com transmissão ao vivo nas sextas-feiras, a partir das 18h20, feita no estúdio e tal, né? Então, essa é a aula interativa. A tutoria interativa é esse momento de agora, um bate-papo um pouco mais informal e tal, aqui no estúdio, aqui de então, rádio. Para cada aula com o professor da disciplina, né? Com o professor que está responsável aí pela organização do projeto, a gente tem uma tutoria. Né, interativa aqui. Então, tem uma aula interativa do PL, tem uma tutoria. Então, são sempre 2 aulas, 2 tutorias, né? Depois da aula, porque daí vem as dúvidas, né? Vocês começam a produzir novas etapas, enfim. Então, a gente faz sempre 2 encontros aqui, né? Somos nós, aqui da coordenação, né? A Edna, o professor Guilherme. A gente sempre faz esse encontro para poder ter essa possibilidade da gente conversar além dos canais de tutoria, né? Que a Edna responde, o próprio professor do PL também responde, mas são sempre 2 encontros, tá? Para cada Eu tô me sentindo um verdadeiro streamer nessas aulas, nessas tutorias interativas. Tutorias, né? Vai virar um Instagrammer. Instagrammer. Um Instagrammer. Agora tá muito interessante. Só lembrando que da aula interativa é sempre em alguma sexta-feira, essa vai ser no dia, acho que 16/8, e o horário a gente manda num aviso pelo Univirtus lá, tá? Então, sempre deixem o e-mail atualizado para vocês receberem a mensagem de qual vai ser o horário da aula. E aí, vocês acessam lá pelo link que tem lá no Univirtus ao vivo, daí vocês clicam e vê a professora dando aula ao vivo lá no horário. Os links, todos esses links ficam depois disponíveis na página do PL. Então, vocês podem acessar, assistir de novo, tirar alguma dúvida, relembrar. Mas é legal participar ao vivo para tirar as dúvidas, né? Sim. Enquanto o professor tá ali, Sim. né? Porque senão depois, você assiste depois, aí perdeu o tempo. Aí tem que mandar a dúvida na tutoria, daí não tem mais a interação ali naquele momento, né? A Alana, ela perguntou se a estrutura final do modelo, que está lá no template, será a junção das outras partes com as apurações. Então, acho que é mais ou menos isso, né? Ali na estrutura tem, quando vocês montarem o projeto, o release ele vai ser um anexo, né? Não só ele, tem outros anexos ali. Então, vocês, na verdade, vão fazer um projeto completo e esses documentos que vocês forem coletando,
que é o release, que Isso. mais... Release, a ficha de diagnóstico e o termo de ciência do assessorado. Isso, eles vão entrar como anexos do projeto que vocês construíram. Tá? Exatamente. Então, vão estar todos unidos mesmo. Isso, um documento só daí no final. Né? Junta tudo no mesmo documento, né? Você vai pegar um documento do Word e vai colocar tudo ali. Isso aí. A Cíntia está perguntando aqui, está falando que é do Polo de Chapecó. Dionara, do Polo de Chapecó, desculpa. Fiz o release sobre a instalação de energia fotovoltaica na ABB de Frederico Westphalen. Resultou 2 publicações em jornais locais. Perfeito aí, ó. Então, isso... Por quê? Porque é um tema de interesse público, né? Quando você fala de uma questão como essa, que tem uma curiosidade em cima disso, tem uma questão de sustentabilidade, né? Nessa discussão, ela vai interessar os veículos de imprensa. É por isso que os veículos publicaram, né? Porque tem um interesse em cima disso aí também. As pessoas vão ter curiosidade de clicar ou ler o conteúdo, assistir esse conteúdo também. Então, esse é o segredo no release, né? É buscar assuntos que vão interessar o restante da sociedade. Agora, como é que a gente faz para associar esse interesse da sociedade com aquilo que pode ajudar a promover ou alavancar ou a posicionar bem a marca do seu cliente ou do seu assessorado? Esse é o grande segredo. Sem que fique um negócio muito, né, muito propagandístico, muito promocional ali, que é o que às vezes acontece, e aí a notícia acaba nem saindo, né, não acaba não sendo publicada. O que mais? É isso? Temos mais participações? Por enquanto não tem Por enquanto é isso. O que mais, Mayra? Vamos lá. Então, né, a gente tem, então no nosso documento a gente tem também os critérios de avaliação, né, que é sempre, eles têm mais ou menos a mesma estrutura, o cumprimento dos formatos, né, então o arquivo de texto, imagem, áudio, né, então o release, por exemplo, demanda, né, o texto, imagem e áudio, então tem que ter todos esses materiais, tem que seguir os formatos pedidos, né? Foto produzida por vocês, tá, pessoal? Isso. Não pode foto de acervo, de arquivo. Tinha uma foto de acervo, tinha lá alguém que tinha feito. Não, vocês que vão ter que fazer a foto, o crédito é de vocês, essa foto. A mesma coisa com relação ao texto. Não pode ser um release já feito, já publicado, alguém que fez, não. Uma coisa que vocês têm que fazer. E se você já trabalha em alguma assessoria, publicou alguma coisa, não vale também. Então, você está produzindo um material específico para a disciplina, não pode ser um material de algo já publicado. Não vai reutilizar algo que você já produziu, né? Tem que ser original para a disciplina. Tá? E é importante que vocês confiram bem isso, porque isso caracteriza um autoplágio, né? Se você republicar o conteúdo. Os professores aqui estão fazendo a conferência desse material, tá? Então, muito cuidado, porque senão, se for constatado que já foi publicado em algum lugar, não tem originalidade, é nota 0 no trabalho, tá? Então, só esse cuidado aí que é importante. Isso vale para todo o material que vocês produzem, né? A gente sempre avisa, são pouquíssimas as exceções quando você pode usar algum tipo de material de arquivo, né? Ele tem que ser sempre um material original, inédito e produzido por vocês, né? Além, então, da questão do cumprimento dos formatos, tem a coerência entre o diagnóstico, o projeto e o release. Né? Então, o que você diagnosticou, né? Quais são essas possibilidades de trabalho, o que você propôs como ação e o release, né? A partir dos formatos, enfim, pedidos, né? A qualidade técnica da redação, né? Enfim, qualidade da sonora, do áudio, né? Que vocês produziram, da imagem também, né? Relevância jornalística, então, é um trabalho de assessoria, é um trabalho né, de divulgação aí, então o contato com as fontes, a forma de citação, a estrutura do texto jornalístico também, e o respeito à ética, né, com relação aos conteúdos que prezem pela veracidade e honestidade das informações, porque no processo de assessoria você, né, às vezes tende a aumentar um pouco, né? Dar uma melhoradinha, dar uma valorizada ali no seu assessorado ou na atividade do seu assessorado. Então, tem que tomar muito cuidado com isso também, né? Nessa honestidade aí. Um segredo na assessoria obviamente você não vai divulgar um dado que não favorece a organização, mas não significa que você tenha que mentir sobre o que você vai divulgar. Então, honestidade é fundamental. Mas busque dentro daquilo que o assessor oferece, daquilo que ele desenvolve, aquilo que pode destacar para ele, pode colocar ele em destaque num sentido positivo. Então, esse é um dos grandes segredos. É isso que você vai perceber no diagnóstico, né? Quais são as forças e as fragilidades, né? O que é mais o potencial a ser divulgado e as fragilidades, né? Enfim,
Aí você vai ver se é preciso abordar, se não é preciso abordar, como isso aparece, né? Até a gente tem a questão, por exemplo, hoje de gerenciamento de crise, né? Em termos de imagem pública, né? Então, são formas aí de tratar essa visibilidade, né? Essas informações sobre o assessorado que tem que seguir padrões éticos, né? A Cris, ela está perguntando da Sonora. Ela falou, a Sonora refere-se apenas a uma declaração que o entrevistado deu sobre a matéria? Como funciona e quantos minutos? Se tem um limite estabelecido para o tamanho da Sonora. A Sonora é a declaração que o entrevistado vai dar sobre a temática que você está produzindo o release. Então, não é sobre a sua matéria, é sobre o tema que está sendo elaborado, né, para o release. Então, é uma declaraçãozinha breve, você vai pegar ali 30 segundos, 1 minuto no máximo da fala dessa pessoa. Não sei se está estabelecido o tempo ali. 1 a 2 minutos. De 1 a 2 minutos a declaração. E, em cima dessa declaração, você vai cortar algum trecho que vai te servir como aspas no teu texto, né? Que a gente chama de aspas. Você vai colocar entre aspas a fala do seu assessorado lá, citando o nome dele, o cargo e tal, para dar credibilidade para a informação, tá? Então, imagine que você está fazendo uma assessoria para a prefeitura da sua cidade, né? Você vai falar sobre a prefeita ou prefeito, sobre a pessoa, não, né? Você vai falar sobre projetos, sobre ações, melhorias, né? Algo que seja, que favoreça, né? O que seja importante de ser divulgado, difundido para a população, enfim, né? Para o público. Então, né, nessa sonora, nessa entrevista, o representante da prefeitura vai falar sobre o projeto, sobre a ação, né? É isso que está sendo divulgado no release, né? Então, essa é a finalidade principal dessa sonora, e daí por isso que vai ser citada no texto do release também. A Alana, ela perguntou qual a melhor imagem para produzir. O local, uma das fontes do release, da empresa... Qual que é a melhor forma de produzir essa imagem para o release? Depende. Muito de cliente, Tanto né? temática, por exemplo, eu vou fazer um release sobre um projeto social que atende comunidades carentes, vamos supor aqui, né? Qual a melhor foto você pode ter? A foto da fachada da ONG, a foto do presidente da ONG, ou a foto da ação da ONG agindo, fazendo a atividade. Obviamente que a terceira opção vai ser a melhor, né? Então, o ideal é tentar ilustrar as ações, aquilo que está acontecendo ou aquilo que vai acontecer, né? Mas, eventualmente, sim, pode ser uma foto do representante, da pessoa que representa a ONG ou do seu assessorado, né? Agora, essa coisa da foto da fachada, assim, é sempre muito frio, né? Muito impessoal, e aí perde muito de um olhar mais sensível sobre a realidade. O ideal é o acontecimento, é a ação, né? Nesse caso aí. A não ser quando é algo que aconteça naquele espaço, né, exclusivamente. Sim. Isso vai depender muito, né, da temática da tua assessoria, se é uma instituição, se são projetos da instituição, ações da instituição, se é uma pessoa, se são ações da pessoa, então você está fazendo assessoria para um atleta. Um personagem, né? aí sim. Um personagem. Aí, obviamente, Certamente. você tem que retratar as ações desse personagem, né? O que ele faz. Tem que ser ele, obviamente, Agindo, mas né? agindo. Se ele é um pugilista, se ele é um corredor, se ele é um jogador de futebol, quer dizer, são fotos dele nesses momentos, né, que vão ser importantes. E tem ali uma observação, aqui embaixo, que essas fotos, elas devem ser postadas separadas, então elas não vão estar dentro do arquivo em doc ou docx que vocês vão postar o texto. Então, vocês postam o arquivo do texto e o da imagem separado, né? Até para ter uma melhor qualidade, para análise do professor, tem que estar separado na postagem. Quando vocês clicam lá para postar o trabalho, na parte de baixo tem lá para você anexar o arquivo. Ele te dá opções de anexar vários arquivos ali. Então, você vai anexar o teu projeto com release e depois é só anexar as fotos também separadamente. No mesmo momento que você vai subir, você sobe todo esse material aí. Olha só, o pessoal aqui está dizendo que a Rádio Web está funcionando perfeitamente. O Edson Vander, Paulo de Vilhena. Obrigado, Edson. Valeu mesmo. Ótimo. Então, quer dizer, dá pra gente, né? Vamos adotar aí a Rádio Web também como uma outra opção para vocês poderem acompanhar aí as nossas tutorias. Valeu. É isso. Temos mais dúvidas?
Estou tentando lembrar aqui o que seriam questões recorrentes, né, do PL. Na verdade, é a primeira vez que esse PL corre no EAD, né? A gente já testou ele aqui no presencial, então ele funcionou bem, os alunos conseguiram desenvolver vários projetos, né? Uma das questões que ficaram assim, pô, mas eu estou querendo fazer assessoria para uma organização, mas essa organização já tem assessoria, eu posso desenvolver um projeto lá? Pode, né? Nada impede, até porque é um ambiente em que você pode ir lá e propor alguma coisa nova, alguma coisa diferente, né, com o teu projeto e tal. E isso pode abrir portas depois para um futuro emprego. Então é uma possibilidade. Posso atuar com grandes empresas, com grandes instituições, com grandes organizações, até as menores também. A gente não está fazendo discriminação aqui, né, de nenhuma das... Tudo vai depender do seu networking, né? O momento que a gente sabe que profissionalmente a gente começa a estabelecer esses contatos, né? Conhecendo as pessoas, Uhum. perguntando, tentando entrar em contato. Essa é uma parte do trabalho jornalístico também, né? Que é você entrar em contato com as suas fontes, no caso, quando você vai produzir matéria, uma reportagem, ou também com possíveis clientes, no caso da assessoria, né? Então, ter um mapeamento conhecer, inclusive, né, quais são essas instituições, quais são né, esses possíveis clientes. A gente teve alguns TCCs aqui que foram feitos, né, já como um formato de assessoria de imprensa, além do trabalho do PL, né, que circulou, que a gente já teve uma assessoria para uma feira de tatuagem, né, então, com todo o processo de divulgação deste evento para o público, identificação do público, quais são as características, o que teria, trazendo alguma coisa sobre essa cultura, né, da modificação corporal, enfim, então tem uma produção de conteúdo aí. A gente já teve assessoria para Sindicatos. Né? Sindicatos é outro ambiente também muito carente de assessoria, né? Vocês podem trabalhar com instituições, né? Organizações que representam movimentos sociais, também é outra coisa que sempre tem demanda, né, para trabalhos de assessoria. Coletivos, movimentos, né? Quando a gente fala em ONG, a gente pensa muito nessas ONGs apenas de apoio, né? Enfim, a questão mais sociais, mais né? de atuação social, mas a gente tem várias instituições que trabalham com questões de representação de movimentos sociais, enfim, e que tem aí essa possibilidade também de né, produzir um material de qualidade. Uhum. Vereadores, deputados, essa turma toda aí é carente, às vezes, de assessoria, então... A Zilda, ela pergunta se pode incluir referências a textos. Ela falou que a fonte dela citou um livro e ela gostaria de citar também, mas ela falou que tem receio de ficar muito teórico. Pro relatório é legal, tá? Pro teu relatório pro teu projeto, né? De assessoria é legal. Pra matéria, depende, talvez uma citação lembrando uma o frase livro, curta, uma frase, exatamente. Né? Alguém que discutiu... impactante. Isso, que alguém que discutiu o assunto e tal, mas que não seja uma coisa que fique muito longa, porque senão daí realmente fica... Além de tomar todo o espaço, né? Porque tem um limite de caracteres lá que você tem que utilizar para fazer o release, para não ocupar tudo isso, né? Mas para também ficar uma coisa atrativa para o público em geral. E a Bruna, acho que é Bruna, né? Isso. Tá dizendo assim, vocês estão falando sobre o quê? Eu não estou entendendo nada. Acabei de chegar. Acompanha, a gente sempre coloca nas postagens ali do Instagram o que vai ser a tutoria dessa semana, né? O que vai acontecer. Essa de hoje a gente está falando sobre o PL, o Projeto Assessoria de Imprensa, que é um dos PLs realizados por uma das nossas turmas do EAD. Então, a gente está dando algumas dicas, falando como é a construção, como deve ser a postagem. De repente, Bruna, você não esteja cursando esse PL, de repente você esteja cursando outro. Então, num outro momento, a gente vai ter outras tutorias também sobre o outro PL, sobre estágio. Na verdade, a cada momento, a cada quinta-feira, a gente faz sobre algum tema. Uma temática diferente, alguma né? temática do curso. Isso aí. O que mais? Pessoal, mandem, se vocês quiserem mandar... A Sandy mandou ali. A Sandy, ela é do Polo de Itajubá. Ela perguntou se o áudio deve ser postado separado também. Sim, é MP3, tá? O arquivo tem que estar em MP3. Vocês podem usar o Audition para editar esse material, que é um dos softwares da Adobe, que foi mandado para vocês. Vocês podem baixar esses softwares. Um deles é o Audition. O Audition é exclusivamente para edição de áudio. É um software muito simples, tá? E aí vocês vão pegar o áudio que vocês gravaram provavelmente do celular de vocês, ou com o gravador, para quem tem o kit já, o gravadorzinho, né? Aquele gravador de mão que vocês receberam no kit.
baixa esse arquivo no computador e converte ele para formato MP3, tá? E aí pode editar, você pode fazer uns cortezinhos ou outros lá, às vezes ficou muito longo, né? Para tentar ficar dentro do tempo, que é 1 minuto a 2 minutos. Isso, 1 a 2 minutos. Tem que tomar cuidado com a qualidade do áudio, né? Aquela coisa, barulho, Isso, enfim. fazer um áudio com uma boa qualidade para poder ficar audível, né? E aí, postar lá, você vai fazer no mesmo momento, né? Mas num documento separado, que é o formato MP3. Quando a gente diz uma única postagem, é que vocês entram lá, né? No Trabalhos tem o link da postagem. Então, se você finalizar essa postagem, depois você não consegue postar o resto, né? Isso Então, mesmo. o momento é o mesmo. Então, você entra lá, abriu, né? Aí ele vai abrir a caixinha. Então, postar, enfim, enviar trabalho, ele vai abrir a caixinha lá, anexar arquivo. Aí você abre lá, né? Escolhe o arquivo, vai postar o arquivo do projeto com os anexos, né? É um arquivo do Word. Aí você vai postar as 2 imagens do release e o áudio, né? Esse arquivo do áudio, você pode subir o arquivo, né? Junto. Então, você vai fazer tudo isso no mesmo, tudo que você for postar, todos os arquivos, você vai postar no mesmo momento. Aí você finaliza, né? Anexa todos esses arquivos, depois você finaliza a postagem. Por isso que a gente diz que é uma única postagem. Então, não é um único arquivo, né? Porque você tem formatos diferentes. Você tem o formato do Word, que é o formato de texto, o formato da fotografia, que são 2 arquivos, e mais o áudio, tá? Então, isso, sempre que a gente pede, né, arquivo de texto e arquivo de imagem, você tem que subir os 2 arquivos, porque quando a gente cola a fotografia no Word, ela perde qualidade, né? Na hora de corrigir, a hora que a gente vai abrir esse arquivo, ele perde muita qualidade. Então, a gente pede para que sejam postados arquivos separados, mas o momento da postagem é um só. Então, você vai subir todos esses arquivos de uma vez, né, até finalizar a postagem. Por isso que a gente diz que é uma postagem única. Uhum. E a Zilda, ela perguntou se ela pode gravar no gravador do celular, porque ela tem o costume de usar com o telefone. Sim. E o áudio fica bom, porque o celular já tem uma qualidade também, né? Uhum. Sim. Dá para usar sim, sem Pode, problema. Tranquilo. Uma coisa que é importante nesse processo todo, né? Eles estão em que momento, qual a semana deles agora, Edna, que eles estão agora? Essa é a primeira semana. A primeira semana. Das Então, 2 outras disciplinas, né? Da fase 2. da fase 2. Então, importante, né? Vocês provavelmente já viram isso lá no projeto, mas esse contato com os possíveis assessores é fundamental, né? Ir lá, se apresentar, propor as coisas, quer dizer, trocar uma ideia com as pessoas, elas olho no olho, né? A gente tá tudo muito WhatsApp, Facebook e tal. Então, vai lá, conversa com a pessoa, ela precisa confiar em você para poder te ceder algumas informações para você construir o teu projeto, né? Sem isso, você não consegue desenvolver nada, né? Então, tem aquela ficha de diagnóstico que você vai preencher lá, né? E isso tem que ser feito de preferência presencialmente, né? Porque ali tem informações que são, muitas vezes, enfim, questões que a pessoa não vai abrir assim, né? Publicamente. Então, ela tem que te conhecer. E é importante também, né, o cuidado com esse primeiro contato. A forma como você vai abordar essa pessoa, né? Quem passou o contato, principalmente se você pegou um contato de WhatsApp que alguém passou para você, assim, oi, tudo bom? Quero falar, assim, então, olá, boa tarde, sou fulano, sou estudante de jornalismo, Isso. né, Tô fazendo um trabalho Uninter, estou cursando, estou fazendo um trabalho de assessoria de imprensa. Não, não é assim, você tem que dizer assim, eu sou aluno de jornalismo da excelente instituição de ensino superior, Centro Universitário Internacional Uninter, melhor curso de jornalismo do Brasil, então você tem que se apresentar assim. Então assim, esse primeiro contato ele é fundamental porque esse processo de estabelecimento de uma relação de confiança entre você e o assessorado, né, que é diferente de uma fonte, é diferente de um entrevistado, né, de um personagem entrevistado normal, porque você vai divulgar alguma coisa sobre essa pessoa, ele tem que ser feito, ele tem que ser muito cuidadoso, né? A gente tem umas situações aí de um contato meio brusco, assim, o assessorado pode até, nossa, mas eu não quero, né? Sim. Como assim? Então, assim, né? A regra de boa educação, você se apresenta, né? Você dá referências, então é um trabalho, a finalidade é essa, vai ser divulgado, daí isso é importante também, né? Então, que a pessoa saiba que... A publicação a gente não está cobrando, né? Não cobra que publique. Agora, veja,
fez um trabalho legal, o assessorado gostou, quer mandar para uma rádio, quer mandar para um jornal e tal, beleza, vai fundo. Mas o ideal é ter daí o aval do assessorado antes, né? Quando, assim, primeiro que ele vai ter que concordar, né? Mas quando eu penso na questão da divulgação, não é apenas na publicação em veículos ou em alguma rede social, alguma coisa assim. É na própria questão do portfólio dos alunos. Ah, sim, Né? verdade. Porque Vai pro portfólio, né? é o nome da pessoa, né? Quando a gente produz uma matéria, que às vezes a gente tem aquela fonte anônima, enfim, né? Que a pessoa não aparece, tudo bem, ela pode até dar uma informação e falar sobre um setor, sobre alguma situação. Mas quando você está falando da pessoa ou da instituição, essa é uma informação oficial, você vai montar o seu portfólio, né? Você pode usar isso depois para divulgar, para mostrar o trabalho que você fez. Então, é importante que a pessoa saiba que mesmo que isso não seja veicular, ou se ela não deixar, se ela não autorizar, não, eu quero que use apenas para o trabalho, aí você tem que saber também, né, o seu critério ético, né, de saber que você não pode divulgar. Então, tomem cuidado nessa conversa, né? Eu falo isso porque eu já fui contatada aí para entrevista, enfim, questões que eu falo assim, poxa, peraí, vamos começar de novo? Olha, deixa eu ter... Como que a gente começa a entrar em contato com o possível entrevistado? Porque às vezes a pessoa chega muito brusco, porque a gente está nessa rapidez da conversa digital, né? E precisa ali da informação, e tem que pensar muito na questão dos prazos. Por isso que a gente fala também para vocês tomarem cuidado com essas semanas, porque assim... Ah, que legal, adorei a ideia. Qual é o seu prazo? Não, eu tenho até semana que vem para levantar, fazer o diagnóstico, conversar, pegar todas as informações e produzir informação. Ah, desculpa, até semana que vem eu não consigo. Eu vou viajar agora, eu não tenho como, estou trabalhando, eu não tenho como ter esse contato, eu não vou encontrar com você para você tirar a foto, né? Então tem que tomar cuidado aí. Essa questão do prazo, ela é importantíssima, porque quando a gente está trabalhando com essas fontes, enfim, essas pessoas, a gente tem que entender o prazo delas também, né? Então, você vai ter que flexibilizar aí para poder encontrar quando a pessoa pode. Ah, não, mas você não pode ir na terça-feira às 8 horas da manhã. Não, terça-feira às 8 horas da manhã eu não posso. Ah, então eu também não posso, né? Então, tem que... É um cuidado aí que a gente precisa tomar nessa aproximação, porque às vezes você perde a possibilidade de fazer um trabalho por conta desse primeiro contato, principalmente se ele é feito via WhatsApp ou via e-mail, né? Quando não tem essa conversa pessoal, quando você não foi indicado por alguém, é legal também, né? Olha, fulano me passou o seu contato, mas como é que você me descobriu, né? Uhum. Então, fulano me passou o seu contato. Então, né, tomem cuidado com essa aproximação aí, com esse possível assessorado, para não prejudicar a possibilidade do trabalho por causa de um primeiro contato meio esquisito aí. Isso. A Luna tá dizendo que no gravador do kit tem uma opção de MP3 também. Que daí Dá para editar, isso. né, no menu lá. Tem um antes da Sandy ali. Esse aqui foi antes da Sandy. Aqui, não, ali mesmo. O da Sandy, então. Sim. Será então, um arquivo Word, 2 imagens e um áudio. Na postagem final é Isso isso. aí mesmo. É um Word. Um arquivo de Word, um arquivo de MP3 e um arquivo de JPG. O arquivo no .doc ou docx, o texto, imagens em JPG, extensão .jpg, são dois arquivos de imagem, e mais um arquivo de áudio em MP3, tá bom? Isso. O que mais? Aí o gravador do kit, que dá para fazer em MP3. Aí tem da Lana, né? Que ela falou que lembrou de da multimedialidade de texto para web. Essa é a que ideia. teve em outra disciplina. Ela até coloca para baixo aqui que foi uma fase bem importante. Então, ela está conseguindo resgatar os conteúdos que ela já aprendeu também. Hoje em dia você não se produz release só com texto, né? Hoje em dia você tem que já oferecer para os jornais uma série de outras opções. Às vezes as pessoas fazem vídeos também e mandam anexado em forma de link, então o cara clica, cai no vídeo. Tem uma série com a internet tem uma série de possibilidades, né? Aí, deixa eu ver. Até a Zilda que disse que não está no PL, mas aproveitou para tirar as tirou dúvidas. Para outras coisas. Nada impede que alunos que estão em outras UTAs e tal, ouçam aqui, participem também, né? Vocês podem acompanhar também. O Edson falou que ele já fez o diagnóstico com a prefeita da cidade. Perfeito. Ótimo, tá bem adiantado. Perfeito. Da Bruna, ela falou que está perdida, que ela é da primeira fase. Então, Bruna, se você começou agora, se você entrou no curso agora, você está cursando um outro PL, que é o Comunicarte.
A gente já fez um momento desse do Comunicard. Né? A gente vai fazer outro ainda. Você também vai ter aula interativa no dia 16. Então, aí você vai começar. Se você entrou agora, essa é a sua primeira semana, no dia 16 tem sua primeira aula interativa, depois vai ter a tutoria, que é esse momento. Aí você vai começar a entender um pouquinho melhor também o seu PL, que é é uma outra proposta diferente dessa que a gente está falando aqui. Isso, porque a gente tem, né, turmas diferentes a partir da entrada dos alunos, né? Então, esse PL é um PL para quem já está, né, mais avançado no curso, já fez outras disciplinas, já passou pelo Comunicard, que é o que você vai fazer agora, enfim, né? Então, é legal que você participe aqui com a gente, né, conheça a gente também, a gente gosta, né? A gente vai se aproximando de vocês. E como a Zilda, né, que está fazendo outro PL, às vezes, assim, não é para confundir, né, mas é para entender, porque uma coisa que eu falo em todas as tutorias, eu sempre repito, né, que é a questão, assim, a importância de fazer esse trabalho, que é a importância da prática, né, que é você pensar a relação das disciplinas com a atividade que você tem que fazer, essa atividade laboratorial, de você produzir um portfólio, né, e de você relacionar os conteúdos. Então, você está entrando agora no curso, né, você vai aprender os conteúdos de texto, de redação para impresso, de redação para TV, de produção de vídeo, de produção de áudio e de assessoria de imprensa, que é essa que a gente está fazendo agora, né? Então, a gente tem aí um desenrolar das disciplinas que vão acontecendo e esses nossos encontros aqui junto com as aulas interativas. Isso. O Marcelo, ele falou assim, estou assessorando um vereador para o PL. Ele tem uns projetos de lei para apresentar na Câmara de Vereadores. Posso usar esse projeto de lei para construir um release? Pode. Pergunto Sim. porque essa lei ainda não foi apresentada e nem aprovada, mas será apresentada. Aprovada, daí vai depender. Vai depender da votação. Mas essa é uma questão interessante, né? Porque o que acontece? Pensando na nossa estrutura política, a gente pouco acompanha o que está sendo debatido, né? A gente acompanha o que a mídia, os veículos de comunicação divulgam para a gente, essa semana vai entrar em votação projeto polêmico, projeto disso, projeto daquilo. Dificilmente, né, a gente tem esse acompanhamento, a gente sabe quando os projetos já estão entrando para a pauta e depende muito do projeto. Então, se for um projeto de impacto social, se for um projeto de transformação, ou enfim, algo que interesse, né? Até um projeto mais polêmico, sim, né? Algo que tem interesse para a comunidade, é bem bacana de divulgar, inclusive para que a sociedade saiba desse projeto e se organize, inclusive, para a questão das votações, né? Para que possa participar. A gente sabe que tem questão de pressão social, as pessoas vão nas votações, né? Vão acompanhar as votações também. Podem fazer aí um tipo de pressão que até ajuda o seu vereador, de repente, a ter essa aprovação, né? Com relação à opinião pública. É bem legal. A Sandy disse assim, ó, eu amo muito vocês todos. Muito obrigada por tudo. Ótimo. Valeu, Sandy. Valeu. Tá gostando desse negócio de ser uma... Né? A gente uma gosta de Instagrammer, ficar aqui falando. Você sabe, gente, eu sou uma pessoa que eu não gosto de vídeo. Eu sou uma pessoa tímida, né? Eu sou de ficar escrevendo. Sim, vocês notaram, né? Vocês notaram que ela quase não fala, né? Ela é bem tímida, ela é bem tímida, ela é bem retraída. Eu faço de conta, toda vez assim, tem alguma coisa no vídeo, mas sério, não dá para escrever, né? Mas a gente vai acostumando. A gente vai para as aulas interativas, grava a aula, faz vídeo, enfim. Eu demorei para fazer aula gravada, até no finzinho do curso, aí quando chegou no projeto científico, quando vocês entrarem no TCC, né, estarei lá, eu no projeto científico, então, nos vídeos. E ela gostou tanto que tá aqui agora. Agora eu tô aqui. Mas é isso. Beleza, no Instagram. Né? Acho que é isso, né, pessoal? Não sei se tem mais alguma outra questão que a gente precisa abordar com eles aqui. Se tiver mais dúvidas... Mandem no link da tutoria. Vocês podem mandar, né? Aproveitem e também participem da aula interativa e do próximo encontro que a gente vai ter aqui também na tutoria interativa. Isso aí, lembrando que além do Instagram, a gente está fazendo a transmissão aqui, vocês podem interagir conosco. Nós estamos fazendo hoje, nós retomamos, na verdade, as tutorias interativas antigamente elas eram feitas já pela Rádio Web da Uninter. A gente tinha suspendido essa transmissão e agora estamos retomando. Porque fica uma opção, às vezes o aluno está acessando pelo Instagram, pode ser que trave a transmissão por algum motivo da internet que não funcionou, né? Mas pela Rádio Web daí dá para conferir, né? Então, são esses dois canais possíveis para vocês poderem acompanhar. E, além disso,
Onde é que você vai, Edna? Eu vou lá. Vou Não, preparar. calma, fica, Espera encerrar, deixa eu já encerrar tô aqui, assim, vamos. Tá bom. Ela quer fugir, desligar. quer ir embora, Quero quer ir embora fugir. já. E além dessa transmissão, o link também fica disponível para eles, né, Edna? Fica, depois, amanhã, depois que você editar, depois que o professor Guilherme editar o vídeo, tá? Acho que amanhã, ou no máximo segunda, a gente já posta lá na página do PL, e aí eu mando um aviso dizendo que o vídeo já está disponível lá para vocês. Isso aí, espalhem para os colegas, avise a turma aí dessas tutoriais interativas, elas são bem importantes para fazer esse acompanhamento, né? Já que vocês não têm essa opção da aula ao vivo com o professor ali, presencial, né? Esses são os momentos que a gente tem para justamente tirar dúvidas, conversar, vocês interagirem conosco aqui. É isso. Beleza? Obrigada, pessoal. Valeu, pessoal. Então, boa tarde. Até Até mais. nosso próximo encontro. Isso aí.